Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da importação de fertilizantes pelo Brasil. Vamos comentar de um decreto federal sobre a utilização de fogo para limpeza em área rural. Alcides Torres, CEO da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi gordo que promete melhores preços da arroba. Vamos falar do mercado da soja e também do dólar. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopática, farmacêutica, diretora da Naturofarma. E nós vamos falar sobre a mudança climática e os problemas respiratórios. E você vai ver que com o dólar em queda frente ao real, é sempre mais interessante para os brasileiros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje e nós vamos falar da importação de fertilizantes pelo Brasil. A descarga de fertilizantes nos portos do Paraná aumentou nos últimos 2 meses e aumentou muito. De março a abril, subiu 10,3%. Foi de 755 mil toneladas para 833 mil toneladas. E de abril a maio, foram 4,3%, alcançando 870 mil toneladas. Nos primeiros 5 meses do ano, o volume chegou a 3 milhões e 900 mil toneladas, oriundas principalmente da Rússia, 20%, da China, 19%, Canadá, 18% e Estados Unidos, 8,8%. Maio foi o melhor mês da história na movimentação portuária paranaense. 6 milhões e 125 mil toneladas de cargas. Os operadores dos portos de Paranaguá e Antonina alcançaram volume recorde, somando produtos de importação e, principalmente, exportação. A melhor marca mensal anterior era de 6 milhões e 81 mil toneladas, registradas em maio de 2021. E com essa evolução, a expectativa do segmento para o próximo trimestre é bastante positiva. A previsão do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas do Estado do Paraná é que mostra que o volume desembarcado até o final do ano ultrapasse 9 milhões de toneladas lá em Paranaguá. Dados da Diretoria de Operações dos Portos do Paraná, os portos daquele estado seguem a principal rota de entrada de fertilizantes no Brasil e responde por 27% de todo o adubo que chega aqui no país. De julho a setembro do ano passado, foram importadas cerca de 2,3 milhões de toneladas de fertilizantes pelo Porto de Paranaguá. Mas com as quase 4 milhões de toneladas já movimentadas, o setor espera ter um terceiro trimestre com volume ainda maior de importação. A movimentação nos portos do Paraná, elas estão acima da média de 2023. E agora vamos comentar sobre um decreto federal que mostra que a utilização de fogo para limpeza em área rural, a partir do último sábado, dia 1º, fica proibido o uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais lá no Mato Grosso. A medida vai até 31 de outubro e tem como objetivo diminuir as áreas atingidas por incêndios no período considerado crítico para as vegetações. O decreto número 259/2023, publicado no Diário Oficial da União, declara situação de emergência entre maio e novembro. Isso possibilita a mobilização de esforços para a prevenção e combate aos incêndios durante o momento de alto risco. Conforme o documento, foram levadas em considerações as condições climáticas péssimas, dentre elas a previsão de estiagem, altas temperaturas, umidade relativa do ar baixa
e intensos ventos, que favorecem ocorrências de incêndios florestais. A concessionária Nova Rota do Oeste e o Corpo de Bombeiros firmaram parceria para o atendimento e combate mais rápido às queimadas localizadas às margens da BR-163, lá no Mato Grosso, compreendendo 11 municípios da Baixada Cuiabana. E agora, Alcides Torres, CEO da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo, que promete melhores preços da arroba. Confira. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e vou aqui fazer um exercício de futurologia e fazer uma previsão de como deve ser o mercado nos próximos dias, né? Bom, na semana passada a gente teve o mercado foi bom, relativamente bom em relação às semanas anteriores. Considerando a praça balizadora de preço, que é São Paulo, a cotação da arroba subiu para o boi gordo, para a vaca gorda e para a novilha gorda. E também parece que solidificou, né, isso é difícil dizer, mas a cotação do boi China é um ágio de R$5 por arroba em cima das altas ocorridas. A previsão nossa, em função, a gente está sentindo, e os compradores de boi também, estão sentindo que a oferta já não é mais tão... O mercado já não está tão ofertado como estava antigamente. Então a expectativa é que, na pior das hipóteses, o mercado fique estável e com possibilidades de alta em função dessa mudança de comportamento. Ou seja, a gente está numa transição, tem praça que o boi subiu, tem praça que o boi caiu, e na maioria delas a cotação esteve estável, e isso deve continuar nos próximos dias, mas é bom monitorar todo dia, porque o mercado, todo mundo já sabe que está muito mais volátil do que era antigamente. É isso aí, meus votos de bons negócios, boa saúde e até uma próxima oportunidade. E agora vamos falar da moeda americana, do dólar. Uma questão de sobe e desce de dólar. Um dólar em queda, frente ao real, é sempre mais interessante para os brasileiros. Sendo assim, este será o melhor primeiro semestre em 7 anos. Até o fechamento da última quinta-feira, dia 29, a moeda norte-americana recua mais de 8% no mercado à vista. Nos primeiros 6 meses deste ano, a última queda mais intensa para o período foi em 2016, quando o dólar caiu, tombou 18,8%. Além disso, a divisa estrangeira caminha para ter a maior queda para junho desde 2021, quando recuou 4,7%. A desvalorização da moeda americana, que começou o ano perto de R$ 5,50 e chegou a R$ 4,75 no começo da semana passada, reflete no bolso dos consumidores de várias formas, entre elas nos produtos que chegam à mesa do brasileiro. Desta forma, a queda do dólar, de fato, ela fez efeito na economia. Segundo o setor de economia do Valor Investimentos, a queda na moeda dos Estados Unidos afeta diretamente a porteira, ou seja, fazenda. Impacta produtos extremamente importantes para os brasileiros, como trigo, soja e milho. E agora vamos falar do mercado de suínos. O preço do suíno vivo e também da carne suína no mercado atacadista estão registrando aumento durante a segunda quinzena de junho em todas as praças monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Esse movimento ele é considerado atípico para o período e está diretamente relacionado ao aquecimento da demanda. De acordo com especialistas consultados pelo CEPEA, a reação positiva no mercado suinícola é impulsionada por diversos fatores. Em primeiro lugar, as estações mais frias do ano tendem a aumentar o consumo de proteínas, especialmente aquelas consideradas mais energéticas, como a carne suína. A busca por alimentos que ofereçam maior quantidade de calorias é muito comum nessa época do ano, quando as pessoas buscam se aquecer e suprir as suas necessidades energéticas. Além disso, eventos festivos típicos do mês de junho também contribuem
para o aumento da demanda pela carne suína. Festas juninas e outras celebrações nacionais que ocorrem nesse período impulsionam o consumo de produtos suínos, como churrascos, feijoadas e pratos típicos que utilizam a carne suína como ingrediente principal. E agora vamos falar da CNA. Como destaca a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, os interessados podem concorrer a uma vaga nos cursos de Gestão do Agronegócio, Processos Gerenciais, Gestão Ambiental e Gestão de Recursos Humanos. Segundo a CNA, existem 3 formas de você ingressar na faculdade CNA. Primeiro, por meio do vestibular agendado. Segundo, pelo programa de segunda graduação para portadores de diploma de nível superior. E o terceiro, pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dos últimos 3 anos. Vale ressaltar que esses cursos da faculdade CNA são na modalidade à distância, mas a faculdade CNA conta com 53 polos de apoio presencial distribuído por todas as regiões do país. As informações detalhadas sobre o curso da faculdade CNA e também de cada curso, como a matriz curricular, o perfil e a experiência dos professores e informações sobre cada profissional, você poderá atuar após formado e estão disponíveis no site da Faculdade CNA, que é o endereço www.faculdadecna.com.br. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da soja e também do dólar. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar sobre mudança climática e os problemas respiratórios. Nós voltamos já, é um minuto só. E nesta quarta-feira eu espero você para mais um Jornal do Meio-Dia com o melhor time. Mais proteção. É que uma nova lei em defesa dos animais vai obrigar o autor do crime de maus-tratos a arcar com as despesas veterinárias e remédios. 11h45, eu espero você. Vem com a gente, Goiânia, vem com o Jornal do Meio-Dia, Goiás. Arroz cristal, feijão cristal, arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30.
Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja e também do dólar. O mercado brasileiro da soja, ele teve dias de movimentação bastante agitado. Analistas das safras e mercado classificam como caótica a sessão após a divulgação dos relatórios trimestrais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que aconteceram na semana passada. Os prêmios apresentaram muita volatilidade, apesar da retração significativa do dólar. Os preços domésticos, aqui internos no Brasil, subiram bastante, acompanhando a disparada da Bolsa de Chicago. Foram negociados bons lotes de soja. Na semana, estima-se que mais de 1 milhão de toneladas foram movimentadas. Muitos players, muitas empresas, esperam pela continuidade da alta para negociar. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a última sexta-feira com preços em forte alta. O mercado disparou após o Departamento dos Estados Unidos, o USDA, ter apontado a área plantada americana neste ano bem abaixo do esperado pelo mercado. Com a alta da última sexta-feira, dia 30, a posição do preço da soja para o mês de novembro acumulou um ganho de 2,54% na semana, 17,25% no mês e de 1,78% no trimestre. No acumulado da primeira metade do ano, no entanto, existe ainda uma perda de 5,1%. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito atual, que são, vamos dizer assim, o que é a mudança climática, saindo de um calor e vindo para frio, e os problemas respiratórios. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E tá aí, muita gente gripado, né? Bom dia a todos. O momento agora tá um pouco complicado, né? Porque as pessoas estão, devido aos hábitos também, né? Além do clima, que não está favorável nesse momento, né? Muito seco, muita poeira, o ar contaminado e os hábitos errados da gente, né? Das pessoas, de um modo geral. Doutora Mara, essa época do ano a gente sabe que a gente continua do mesmo ritmo, né? Bota uma blusinha, mas as condições continuam as mesmas. Principalmente crianças e idosos são os que sofrem mais, né? Exatamente, porque a criança tem uma sensibilidade maior, né? Muitas vezes não tem aqueles cuidados necessários, né? A ingestão de água é bem importante para diminuir essa questão dos problemas respiratórios. Às vezes a criança não é estimulada, né, a tomar a quantidade de água necessária, às vezes ela fica ali exposta, né, e muitas vezes ao frio, às vezes não, muitas vezes os pais não conseguem nem acompanhar isso, né, e às vezes a criança toma refrigerante, alimenta errado, leva em shopping com ar ali refrigerado, um ar frio, né, e ela ali, em contato também, né, com muitas pessoas que às vezes pode estar E não é só né? problema respiratório, não. É problema de ouvido também, que é um problema seríssimo, né? Principalmente para criança, né? Exatamente. Aquela poluição, né? Muitas vezes sonora,
som alto, e muitas vezes a criança é exposta a isso, né? Que é complicado. Às vezes, os próprios pais levam naqueles lugares, né, que não são próprios para a idade, e às vezes são expostas a esse tanto de problemas aí que acaba afetando muito a saúde da criança. E isso não afeta só na hora, não. Porque existem casos que a criança vai levar para o resto da vida, né? Exatamente. Às vezes ela começa ali na infância, essas doenças da infância, que normalmente é normal acontecer, mas às vezes não é bem cuidado, não é bem curado, como a gente diz, né? E esse problema vai continuar, inclusive na vida adulta, muitas sequelas do que foi a vida dela quando criança, né? Porque foi exposta, porque não foi cuidada, porque houve exageros, e inclusive uma alimentação de péssima qualidade, né? A senhora citou agora há pouco o problema da água. Beber bastante água, mesmo na época do frio. Sim. E geralmente pessoas idosas não gostam de beber água. Eu não sei por que raiva que eles têm de água, que velho não gosta de beber água. E precisa beber muita água. São os hábitos, né? Muitas vezes, como eles já estão nessa fase aí mais adiantada da vida, às vezes eles não tiveram o hábito, quando eles eram menores, quando eram crianças ou mesmo adultos, tiveram o hábito aí quando vai chegando nessa idade adulta aí que ele porque parece que a turma não tem houve a conscientização, né, da importância que é você se hidratar bem, porque a hidratação ela é importante para tudo, para doenças respiratórias e qualquer outro tipo de doença. E eliminar também pele, muita doença, né? E para eliminar vírus, bactérias, né? Muitas vezes você consegue eliminar através de boa hidratação, porque aí com isso o organismo vai combater as bactérias, os fungos, os vírus de uma maneira melhor. E muitas vezes ele não tem essa consciência. Né? Doutora Mara, tem muita gente que trabalha em empresas e dentro dessas empresas tem ar-condicionado, aquele ar-condicionado central, que é um veneno, né? Exatamente. Geralmente a empresa passa aí 6 meses, 1 ano, tem empresa que nunca limpou os dutos de ar-condicionado. Se não limpar com frequência, né, Aquilo risco... ali é um veneno. É um veneno para grande. todo mundo, né, que está ali exposto. E né? principalmente agora nessa época. Agora, né? nessa época, tem que ter a manutenção dos ar-condicionados. A empresa tem essa responsabilidade, né? Inclusive, nas farmácias, a gente tem um programa que a cada tempo, de 3 em 3 meses, tem que ser feita a limpeza desses ar, tem que ser feita uma descontaminação, né? Porque é muito importante que para doenças respiratórias mesmo, vem muito desse ambiente, né? E a turma hoje é muito comum, né? Taca antibiótico goela abaixo, né? Muitas vezes, ao invés de prevenir, eu conheço muita gente que está nesse momento agora também, como você disse, gripado, e às vezes o médico tem que, às vezes tem uma emergência até, né? Às vezes ele é obrigado a receitar uma dose maior de antibiótico, às vezes até de corticoides, porque a pessoa não se preveniu. E aí chega no ponto que já está com uma infecção mais acelerada, às vezes tem que usar. Mas a prevenção sempre é o melhor remédio. Doutora Mara, uma boa alimentação, né? Pois é, mas... uma hidratação apropriada, exercício físico, isso é fundamental. São os pilares, frutas, né? Se a pessoa não se cuidar, desde o adulto, desde a criança até o idoso, aí a gente sabe que nesse momento agora a tendência é ter mais doenças. Agora, tem como, por exemplo, chega nessa época do ano, vamos falar das crianças, principalmente criança nova, criancinha nova, recém-nascida, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem alguma prevenção que os pais poderiam fazer para... Poderia fazer. Tem várias plantas medicinais, né, que a gente pode usar. Tem própolis, tem tipo antibióticos naturais, que pode usar como preventivo, assim, durante um período anterior a esse momento, desse clima, né? Você pode usar como preventivo. Alguns xaropes também, antigripal, também como preventivo, e mesmo no início do processo, porque muitas vezes a pessoa deixa o processo ficar um pouco mais... acelerado, e aí que entra com o tratamento. E aí você tem que prevenir, né? Além da alimentação, evitar gelada, evitar expor a esses locais e usar os chás caseiros, né? As plantas medicinais têm um poder imenso de prevenir, né? Várias doenças, vários chazinhos que podem ser
a gente usar como preventivo e ir revezando cada dia um tipo de chá, erva doce, hortelã, canela, cravo, Tudo isso ajuda. gengibre, ajuda muito, muito, muito. Se você tem, por exemplo, usar o limão com própolis com frequência, aquela questão da água morna em jejum que a gente fala, né? Ela, inclusive, ajuda a eliminar vírus, bactérias que estejam nas suas vias aéreas, né? Fazer a limpeza do nariz com soro fisiológico também é uma medida importante que você faz como preventivo, né? Para não deixar a bactéria ou o vírus, né, se manifestar no corpo e o organismo, às vezes, não tem capacidade de se defender. Porque se você estiver forte, pode vir bactéria, você consegue eliminar. Só que se você já está enfraquecido por maus hábitos de vida, por alimentação errada, excesso de carboidratos, excesso de açúcar, excesso de alimentos que são ricos em agrotóxicos, né? Tem que ver toda essa questão dos alimentos, excesso de alguns tipos de corantes, conservantes, tudo isso vai dificultar e vai piorar o quadro da pessoa, né? Então, o melhor remédio realmente é a prevenção. Agora, eu acho que de maneira geral também, doutora Mara, falta muita informação, né? Outro dia eu fui a uma farmácia comprar um remédio lá, tinha receita, tudo. Aí chega um senhor lá, mais ou menos uns 50 anos. Ô, escuta, o que você tem de remédio bom para gripe? Pô, isso parece que é a maioria, né? Que faz desse jeito, né? Eles acham assim, estou gripada, aí eu vou lá na farmácia, já compro logo um remédio e tomo. Então, assim, não... E aquilo pode até mascarar muitas a doença, vezes mascara a doença, né? Se ele toma de uma forma assim, sem uma consulta com um profissional, critério, né? sem um critério, sem uma avaliação, às vezes o quadro vai mascarar. E ele depois vai vir... E aí a situação, né, é muito pior. Pode complicar, vir um quadro de pneumonia, vir um quadro mais grave, né? De uma sinusite, de um problema mais sério. E aí complica mais. E aí complica mais. Aí fica mais caro, né? Muito mais caro, né? Tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Mara Ruber Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é a diretora lá da Naturofarma. Se você quiser bater um papo com a doutora Mara, quiser alguma informação, o telefone dela é o 62, né? 39 42 7711. Vou repetir, 62 39 42 7711, ou então o celular, que é o 999 25 81 10. Liga lá para a doutora Mara, bate um papo com ela, e eu tenho certeza que lá na Naturofarma deve ter muita coisa boa para prevenir, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora, que é assim, desagradável, a chupação de nariz violenta. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela companhia da senhora aqui, e até o próximo programa. Até o próximo, muito obrigada. Obrigada a todos aí, nossos telespectadores, né? Obrigado, doutora Mara. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.